A Fran disse que vocês estão tendo dificuldades para iniciar, melhor dizendo, para acompanhar nossos conteúdos. Aí ela pediu hoje para trabalhar somente com uma aula, né? Aí eu falei que eu ia fazer videoconferência e tudo mais. E quem pudesse logar, então, foi disponibilizado o ID, né? Ou o link. E se não pudesse, então, depois eu estaria enviando para o Diego, eu troco, para o Diego, então, a aula, que ele, então, disponibilizaria para a turma, tá bom? Então, por enquanto, nós temos um aluno, né? O segundo participante, então, ele deslogou. Mas vamos lá, vamos iniciar. Deve ter caído a internet, tá bom? Aí, conforme for entrando alunos novos, eu vou aceitando eles na turma, pode ser? Então, gente, olhem só. Hoje, então, nós vamos trabalhar com um único sistema, tá? Que é o sistema excretor, ok? O sistema excretor, ele o sistema excretor, então, ele é importante para o nosso corpo, porque ele justamente está diretamente relacionado com a eliminação, então, de substâncias que seriam tóxicas ao nosso organismo, tá? Desde excretas nitrogenadas, a medicamentos, a drogas, a como é que eu posso falar? A venenos de animais peçonhentos, etc. Então, o corpo sempre está tentando eliminar essas substâncias, ou até mesmo através de transformação de substâncias tóxicas e em substâncias mais solúveis, passíveis de ser excretadas, né? Como no caso do retículo endoplasmático liso, que tem essa capacidade, né? De transformar essas substâncias mais insolúveis, essas substâncias tóxicas mais insolúveis em algo mais solúvel, tá bom? Então, gente, olhem só. O sistema excretor, se a gente for falar sobre a sua função de uma forma geral, não levando em conta apenas o nosso sistema excretor humano, ele tem a função, como eu falei para vocês, ele possui justamente a função de eliminação de substâncias que estão em excesso no nosso organismo. E essas substâncias, elas recebem um nome especial, que são excretas, tá bom? Então, tudo que é produzido no nosso organismo, pelo metabolismo celular, é chamado de excretas. E elas precisam ser eliminadas, tá bom? Então, quando eu falei ali de remédios, de venenos, de drogas e tudo mais, eu não estava falando de excretas, e sim de moléculas de substâncias exógenas, né, que precisam ser eliminadas pelo corpo. Agora, aquelas que são produzidas pelo nosso próprio metabolismo celular, essas são chamadas de excretas, tá bom? E elas podem ser, então, como por exemplo, o gás carbônico, que é produzido pela respiração celular. Então, ele é eliminado durante a expiração, né? A amônia, a ureia e o ácido úrico, que são formados a partir então, da desaminação dos aminoácidos, do metabolismo dos ácidos nucleicos e tudo mais. E sais, juntamente com a bile e a água também, né, na urina. Então, tudo isso são consideradas excretas, tá bom? Que são formadas a partir do metabolismo celular. As principais que nós não podemos deixar de falar são as excretas nitrogenadas, que nós vamos trabalhar um pouco mais. Que essas são tóxicas para o nosso organismo, né? E elas, então, por serem tóxicas, precisam estar sendo eliminadas constantemente, tá bom? Só que antes de a gente trabalhar com excreta nitrogenada, vou falar um pouco para vocês sobre o sistema excretor, que é qualquer órgão, como nós vimos ali, os pulmões, eles são considerados um sistema excretor. Vamos lá, as glândulas sudoríparas, né, que permitem a excreção dessas moléculas, então, produzidas pelo metabolismo celular, a partir, então, do suor. Tudo isso, então, todos esses órgãos, eles são responsáveis, então, pela manutenção do meio interno, tá bom? Regulando, gente, tanto o teor de água, tá bom? E também de sais minerais, como sódio, potássio, fósforo, cloro, entre outros.
e a eliminação também de resíduos que são formados durante o metabolismo celular. Então, o sistema excretor não serve apenas para eliminar as excretas, por exemplo, nitrogenadas. Não, elas também servem, ele também serve, no caso eles, né? Também servem para eliminar água, sais minerais, né? E alguns outros resíduos. Então, ele não está somente direcionado para essa eliminação, então, não está somente direcionada para essa eliminação das excretas nitrogenadas, e sim em tudo que está em excesso, né? Para manter, então, o equilíbrio. Esse equilíbrio dinâmico, ele é chamado, inclusive, de homeostase, que é a capacidade, então, de manter seu meio interno em equilíbrio, tá bom? Em equilíbrio hemodinâmico, tanto de água quanto de sais minerais, tá bom? Então, esses sistemas excretores justamente tendem a funcionar como manutensores, né, da homeostase corporal, tá? E aí vem as excretas nitrogenadas, gente. As excretas nitrogenadas, como eu falei anteriormente, elas são extremamente tóxicas para o nosso organismo e elas precisam ser eliminadas, tá bom? Na maioria das vezes, os organismos eles produzem 3 excretas nitrogenadas: a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia e a ureia, elas são provenientes do metabolismo, então, das proteínas e aminoácidos, né? A amônia, por exemplo, ela é formada a partir do processo de desaminação do aminoácido. Essa amônia que é formada, então, ela entra no ciclo da ureia, ou ciclo da ornitina, né? Para formar esse composto nitrogenado aqui, que é a ureia. Já o ácido úrico, ele é proveniente do metabolismo, então, das bases nitrogenadas do ácidos nucleicos, né? Então, o ácido úrico é formado também pelo metabolismo das bases nitrogenadas. Então, amônia e ureia são formadas pelo processo do metabolismo das proteínas, mais especificamente a partir da desaminação dos aminoácidos, tá bom? E o ácido úrico é pelas bases nitrogenadas, né? Pelo metabolismo das bases nitrogenadas. E essas excretas nitrogenadas, gente, elas apresentam graus de toxicidade, tá ok? Eu tenho, por exemplo, a amônia, que ela é proveniente somente da desaminação dos aminoácidos. Aqui nós temos o aminoácido então perdeu seu grupo amina, né? E aí forma então a amônia. A amônia, ela é das 3 excretas nitrogenadas, ela é a mais tóxica de todas, tá bom? E ela apresenta uma alta solubilidade em água. Então ela precisa de um grande volume líquido, sendo mais favorável os animais a produzirem e excretarem apenas amônia aqueles que vivem em ambientes aquáticos, como cnidários, crustáceos, peixes ósseos, entre outros. E esses animais aqui, eles são chamados de aminotélicos, tá bom? Ou seja, todos aqueles animais que têm a capacidade de excretar a amônia, que são provenientes de ambientes aquáticos, pela característica dessa excreta ser altamente solúvel em água, eles são chamados de de amônia, e télicos, né? Então, aminotélico, ok? Já a outra excreta nitrogenada é a ureia. A ureia, ela é menos tóxica que a amônia e também tem uma solubilidade intermediária, tá? Sendo que foi uma forma que os organismos terrestres criaram, uma adaptação para a eliminação dessa excreta nitrogenada. Já que, gente, já que a ureia, ela é proveniente, então, lá da amina também dos aminoácidos. Só que a amônia é produzida na desaminação e nos animais terrestres, essa amônia ela é convertida em ureia, pelo ciclo da ornitina ou ciclo da ureia, tá bom? Os animais, então, que excretam, tá bom? A ureia, eles são chamados de de ureia, ureotélicos, tá? E são a maioria dos animais terrestres, como anelídeos, né? Os mamíferos, nós, ou os anfíbios adultos, e também peixes, alguns peixes cartilaginosos, tá bom? Por sua vez, o ácido úrico é a excreta nitrogenada menos tóxica que nós temos no nosso
na nossa distribuição, né, de excretas nitrogenadas. E também menos solúvel em água, então tem uma baixa solubilidade. Não precisa de um grande volume urinário para eliminá-los. Sendo ideal, por exemplo, para aqueles animais ovíparos, ou seja, aqueles que põem ovos, né? Bom, esses animais, normalmente, eles nem tendem a ter um sistema excretor específico. Normalmente, eles defecam e urinam juntamente, né? Associados. Então, ele não tem um sistema excretor especializado para eliminar esse tipo de base de excreta nitrogenada. Não. Ele trabalha, então, com o sistema, então, unido, tá? Tanto a defecação quanto a excreção urinária acontecem juntos, né, pelo sistema digestório. E normalmente estão presentes em aves, répteis e insetos, ou seja, aqueles animais ovíparos, tá bom? Justamente porque ele apresenta uma baixa toxicidade e não necessita de uma grande ingesta de água, né? E aí esses animais que excretam ácido úrico são chamados de uricotélicos. Bom, gente, aqui só para vocês verificarem que a ureia ela é formada a partir, então, da amônia, né? Então, a amônia, ela, do processo de desaminação dos ácidos, desaminação dos aminoácidos, vem amino, né? Que entra no ciclo da ornitina e produz a ureia, tá ok? E essa ureia, então, ela é excretada pelo nosso sistema urinário, ok? Então, esse todo o processo aqui, onde nós teríamos a entrada de amina, então, pela desaminação dos aminoácidos, vocês não precisam compreender. O que vocês precisam compreender é que ela também é proveniente do metabolismo dos aminoácidos, tá bom? Bom, entendido sobre as excretas urinárias, vamos falar sobre o sistema excretor humano, né? Nosso sistema urinário. Bom, gente, nosso sistema urinário é um sistema excretor, então ele vai eliminar tudo que é indesejável. E nós somos animais urotélicos, né? Esses animais urotélicos são aqueles que excretam a ureia, ok? Então nós temos um sistema excretor especializado para isso, tanto que a grande parte sólida da urina, tá bom? Da urina, ela é formada pela ureia, tá bom? E também é a ureia que dá aquele cheiro azedo, não é bem cítrico, mas mais azedo, mais forte da urina, né? Quanto mais concentrada a urina, mais fétida ela é, justamente pelo grau de concentração de ureia nela, tá bom? Normalmente, o sistema urinário, ele é constituído por 2 rins em cada lado, né? E as vias urinárias, os uréteres, que conectam os rins à bexiga, né? O uréter direito e o uréter esquerdo, tá? A bexiga, onde armazena a urina, e a uretra, que é a forma, então, de eliminar essa urina produzida, tá? E aí, nós temos os rins. Os rins, eles são o carro-chefe, vamos dizer assim, do sistema excretor, do sistema urinário. Mas ele é o carro-chefe, todo carro precisa de gasolina, de forma de funcionar. Então, nesse caso, entra os néfrons. Os néfrons são constituintes dos rins e servem justamente para filtrar o sangue e retirar todas aquelas moléculas indesejadas provenientes do metabolismo celular, principalmente a ureia. Então, mais ou menos, cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons. Então, nós temos 2 rins, né? Então, duplique esse valor, tá? Então, gente, os néfrons, eles começam aqui na cápsula de Bowman, né? Que é essa porção aqui, que envolve, então, o glomérulo, que seriam as arteríolas por onde o sangue passaria. E aí ele segue pelos túbulos, né? Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. E termina quando se inicia o ducto coletor, tá bom? Então ele segue esse processo todo aqui, tá? Perdão, e são a partir deles que todo o sangue é filtrado na nossa corrente sanguínea, tá? Nós temos mais uma participante. Uhul, nossa segunda participante, tá? Então seja bem-vinda, ou bem-vindo, deixa eu ver.
Só deixa eu confirmar aqui que não está aparecendo o nome da pessoa. Olá! Seja bem-vinda. Olá! Seja bem-vinda, tá? Eu já comecei a aula, mas eu já falei sobre as excretas nitrogenadas e estou começando a falar sobre o sistema renal, tá bom? Então, gente, vamos continuar aqui, tá bom? Falei sobre nosso sistema, vamos lá, nosso sistema excretor, onde nós temos aqui os rins, os uréteres, a bexiga e a uretra como constituinte, né? Mas que o carro-chefe são os rins, onde possuem os néfrons, que são as unidades filtradoras do sangue, começando aqui pela cápsula e terminando no ducto coletor, tá bom? Bom, gente, aí tem a bexiga. A bexiga, então, ela é o órgão de armazenamento da urina. Então, depois que a urina é formada lá pelos néfrons, né, ela é direcionada pelos ureteres até a bexiga e ali se armazena essa urina recém-formada. Normalmente, a urina apresenta um esfíncter, tá bom? Que é um músculo aqui, olha. Que é um músculo, então, que relaxa e contrai para permitir a micção urinária. Então, quando a bexiga está cheia, né, ela está com grande volume de urina, é enviado um estímulo ao sistema nervoso central, que, então, comanda a nossa vontade de miccionar, né, de fazer xixi. Então, durante o ato, esse esfíncter, né, urinário aqui, ele relaxa, permitindo a abertura da uretra e a urina, então, sair da bexiga. Depois, então, ele contrai novamente, fechando, então, a bexiga novamente, tá bom? Bom, gente, aí tem os canais coletores, né? Os canais de via de passagem apenas, que é o ureter, perdão. Cada ureter, então, está conectando um rim à bexiga, tá? E a uretra, que permite a saída da urina, tá bom? Através da bexiga. E aí nós temos a urina, por ela ter uma grande concentração de ureia, ela é extremamente ácida, ela pode ser amarelada, transparente, dependendo da quantidade de água ingerida, da hidratação, né? 95% ela é formada de água. E os 5%, então, de material sólido, como eu falei no início, ele é constituído principalmente de ureia, seguido de ácido úrico e alguns sais em excesso, como sódio, potássio, né? Cloro, fósforo, etc. E a urina, gente, ela é o líquido, então, resultante justamente da filtração do sangue, que acontece, então, lá nos néfrons. E que se forma a urina apenas para eliminar aquelas substâncias indesejadas. Então, tudo que foi filtrado pelos néfrons e é bom e é considerado importante para o organismo, tem um processo de reabsorção, que reabsorve aquilo, tá? Que nós vamos ver mais adiante. E aí, então, gente, vamos trabalhar com a fisiologia renal, sobre o néfron. Vamos falar com a parte realmente da excreção humana, a formação da urina. Então, pensem, néfron está associado com a formação da urina. E eles têm todos esses constituintes aqui. Tem a arteríola aferente, que formará o glomérulo, que antigamente era chamada de glomérulo de Malpighi. Então, deixei aqui justamente para vocês, se caso vocês identificarem esse nome aqui, saibam que é o mesmo glomérulo, né? Só foi retirado o final, tá? É constituído pela cápsula de Bowman, tá bom? Que envolve aqui o glomérulo, tá? E é constituída pelo túbulo contorcido proximal, essa parte inicial após a cápsula, a alça de Henle ou alça néfrica, perdão, que é a parte mais fininha, né, que forma uma curvatura, tipo um U, e os túbulos contorcidos distais, né, que estarão próximos, que estarão conectados ao túbulo coletor, tá bom? Aí depois do túbulo coletor vem os ureteres, ok? Pensem que essa parte aqui dos túbulos contorcidos proximais, distais e da alça estão irrigados também com vasos sanguíneos, estão envoltos por vasos sanguíneos, tá bom? Até para ter essa interação com o nosso sangue e o néfron, tá bom? Bom, gente, e aí como é que forma a urina? Como é que acontece
o processo de formação da urina? Primeiro, nós temos 3 etapas. A etapa de filtração, a etapa de reabsorção, que acontece principalmente aqui no túbulo contorcido proximal, que aqui é bem pequenininho, né, mas a gente viu que é enorme, e a parte de secreção, até formar a urina, né, pela concentração. Então, essas 3 partes aqui, elas são importantíssimas. A primeira acontece no glomérulo e na cápsula de Bowman, tá bom? Aonde nós temos a passagem da parte do plasma do sangue para a cápsula de Bowman. Então, o sangue chega através da arteríola, né, que forma um emaranhado, como se fosse pegar um novelo, né? E enrolar uma linha e colocar, então, dentro de uma sacolinha, tá bom? Tipo isso. Então, esse emaranhado de vasos sanguíneos é chamado de glomérulo, tá? E aí, é aqui, nesse glomérulo, através do fluxo sanguíneo, da pressão sanguínea, é que o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, ele passa, então, das artérias, das arteríolas, para a cápsula de Bowman. Então, ela passa para, então, essa região aqui, que fica, como é que eu posso falar? Como se fosse um saco, né, coletorzinho, um líquido, um saco oco, né, onde o sangue, então, consegue extravasar o seu plasma. Aqui eu acho que consegue visualizar melhor, né? Aqui o glomérulo, menos ilustrado, mas a visualização das arteríolas, da arteríola. O fluxo, então, sanguíneo, e aí conforme a pressão sanguínea ela passa aqui, o plasma sanguíneo ele passa para a cápsula de Bowman, ficando retido aqui. Esse processo aqui, gente, ele forma o filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, ele é muito parecido com o plasma sanguíneo. Apenas não há presença de proteínas de grande peso molecular. Então, todo o plasma sanguíneo é como se tivesse passado o plasma sanguíneo todo para lá, né? Do lado esquerdo para o lado direito, praticamente tudo, ficando somente aquilo que é mais pesado. É como se fosse um filtro, né? Você coloca, então, o papel filme ali, vamos dizer assim, vamos pensar em coar um café. Todo o pó que seria algo de grande peso molecular, ele não passa do filtro, né? Passando somente o que é de baixo peso molecular, partículas minúsculas, e a água. É mais ou menos isso que acontece, então, nesse processo da filtração glomerular, formando assim um filtrado glomerular, que é muito parecido. A voz da senhora deu uma travada. Na travada, pode ser pela internet. É Mas aí possível. no vídeo, que eu vou disponibilizar, ela não vai ficar travando. Aí, se quiser reassistir, o que você perdeu? Não, não, só deu uma travada bem curta, que eu não É? entendi um trechinho. Mas deu para pegar Deu para pegar? Tá bom. Aí qualquer coisa, se travar muito, aí tu fala, tá? pelo texto. Então, assim, o filtrado glomerular, ele permite justamente fazer essa passagem, né, das substâncias líquidas para a cápsula de Bowman, tá bom? É na primeira parte da formação da urina. A segunda parte é a reabsorção. A reabsorção é justamente pegar tudo o que é útil para o corpo e devolvê-lo. Porque, gente, vai passar nesse filtrado glomerular aminoácidos, tá? Vai passar glicose, vai passar, então, hormônios, e tudo isso é muito importante para o organismo. Imagine só, a glicose é a principal fonte energética do nosso organismo. Então, ela não pode ser eliminada pela urina. Então, o que acontece? Ela é filtrada? Sim, ela é filtrada na primeira etapa. Só que, como ela é tão importante para o nosso organismo, ele não aceita perdê-la pela urina, para a urina, perdão. Então, acontece o processo de reabsorção. Essas moléculas que são importantíssimas para o organismo, elas acabam retornando principalmente do túbulo contorcido proximal para aqui, olha, as arteríolas que estão envolvidas nos túbulos contorcidos, proximais, na alça e no distal. Mas, como eu falei, esse processo de reabsorção acontece principalmente no túbulo contorcido proximal, tá bom? E tem a função justamente de devolver para o sangue tudo que é útil
para o corpo, como a água, que acontece em toda a extensão, isso sim, mas a glicose, vitaminas, aminoácidos, etc., as substâncias, as moléculas úteis, acontece aqui, principalmente no túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido proximal, ele tem a formação de microvilosidades, tipo do intestino, justamente para aumentar a absorção, né? Os locais de absorção da membrana plasmática. Então, nessa região dos túbulos, no túbulo contorcido proximal, nós temos as microvilosidades para aumentar a extensão da membrana plasmática, facilitando o processo de reabsorção. Por isso que essa região é a principal para esse quesito, tá bom? Aí depois nós temos a secreção tubular. A secreção acontece principalmente no túbulo contorcido distal, antes aqui do ducto coletor, né? Esse túbulo contorcido distal, então, vai permitir que tudo que foi reabsorvido em excesso, olhem as setinhas, eles voltem para o sangue, tá? Perdão, voltem para os néfrons, tá bom? Então, por exemplo, se houve uma reabsorção excessiva de sódio, de potássio, de água, inclusive, tudo isso, aqui acontece a secreção novamente de creatinina, que é uma molécula proveniente da degradação, da degradação muscular, né? Que é eliminada na urina, mas uma boa parte é reabsorvida. Então, ela é um resto metabólico, então tem que ser excretada. Aí, nesse caso, se foi reabsorvido aqui no túbulo contorcido proximal, é secretado aqui no túbulo contorcido distal, tá bom? Olha, é devolvido do sangue para o néfron, tá bom? Até então chegar no ducto coletor, aonde a urina ela é concentrada. Então, a formação da urina ela acontece por 3 etapas. A filtração, que não seleciona praticamente nada, passa tudo, até o que é importante, exceto moléculas de grande peso molecular, como proteínas, e células também, como leucócitos, hemácias e até as plaquetas, não têm a capacidade de ultrapassar. Aí depois, o túbulo contorcido proximal, acontece o processo de reabsorção, principalmente nesse local, porque tem as microvilosidades, né, que aumentam a capacidade de reabsorção, né, retornando tudo o que é útil para o organismo, para o sangue. E a última etapa é a secreção tubular, que acontece na porção distal, e nesse quesito, tudo que foi reabsorvido em excesso é devolvido para os néfrons para formar, então, o concentrado urinário, tá bom? Aí aqui, então, gente, tem o processo de filtração, passagem das moléculas, então, de baixo peso molecular do plasma sanguíneo para a cápsula de Bowman. Esse filtrado glomerular, ele segue os túbulos contorcidos e no processo, então, principalmente do túbulo contorcido proximal e da alça, acontece a reabsorção, aonde água e solutos importantíssimos e também moléculas orgânicas são reabsorvidas. E aí depois, então, os resíduos que foram reabsorvidos também, eles são secretados no túbulo contorcido distal, aonde depois acontece a excreção, então a concentração da urina e excreção através dos ureteres que será armazenada na bexiga, tá? Então, gente, aqui foi o que eu falei para vocês, tá bom? A primeira etapa, vamos lá, filtração glomerular, novamente. A filtração glomerular, ela acontece aqui na cápsula de Bowman. Olha o espaço existente entre a arteríola, né, aqui, ó, e a cápsula de Bowman. Ficou muito grande o desenho, mas esse pequeno espaço aqui, ele é como se fosse um saco vazio que permite ser enchido de plasma, né, filtrado, do filtrado glomerular, tá bom? E aí, justamente, o sangue, ele chega através das artérias com uma alta pressão. E isso joga toda a parte líquida contra a parede dos capilares, permitindo, assim, a passagem da grande quantidade de substâncias e de água. Mas não tudo, né, gente? Somente o que tem baixo peso molecular, tá bom? E aí, uma grande parte do plasma, praticamente todo o plasma sanguíneo é filtrado. A única coisa que difere o plasma sanguíneo do filtrado glomerular são as proteínas de alto peso molecular. O plasma possui e o filtrado glomerular não possui, tá bom?
Então, seria isso a base da primeira etapa, do filtrado. Aqui, gente, só para vocês terem uma noção da quantidade. Então, vocês pensem, nós formamos uma pequena quantidade de urina, cerca de 2 litros de urina por dia, né? Mas nós temos uma grande concentração de filtrado glomerular, tá? Então, nós temos a passagem, então, das substâncias para a cápsula de Bowman, e normalmente são 180 litros de plasma filtrados durante um dia. Claro que a gente não tem esse volume sanguíneo, né? Vocês pensem que o sangue está constantemente circulando, que nós já vimos, né, pelo sistema circulatório. Então, constantemente são filtrados o plasma sanguíneo. E ao longo do dia, isso forma um volume de 180 litros, tá ok? Bom, gente, e o plasma sanguíneo, ele é filtrado, para dar esses 180 litros de plasma, ele é filtrado em torno de 60 vezes por dia. Então, são 60 vezes que o sangue passa completamente pelo glomérulo, tá bom? Fazendo essa filtração. Só que desses 180 litros, apenas 1,5 litros são formados de urina. Cerca de 2 litros, vamos considerar assim. O restante, gente, aqueles 178,5 ou 178 que foram filtrados, eles vão para onde, né? Se eu tenho de 180 para 1,5 litros de urina, para onde se vai todo o restante que foi filtrado? Aí vem a segunda parte, então, da formação da urina, a reabsorção. Aqueles 180, vamos lá, deixa eu pegar bem o volume, que eu sou péssima. Aqueles 178,5 litros que foram filtrados e não estão presentes na urina, eles foram reabsorvidos, tá bom? Através, então, do túbulo proximal, que acontece a grande parte, da alça de Henle, túbulo proximal, toda essa parte, a alça de Henle e o túbulo distal, tá bom? Ducto coletor, ele até tem um processo de reabsorção, mais mínimo, mas acontece, tá bom? Aonde nesse processo, aqueles 178,5 ml de plasma, litros, perdão, de plasmas, eles são devolvidos para a corrente sanguínea nesse processo aqui, tá bom? Então, grande parte da água e também daquelas moléculas dissolvidas, elas são reabsorvidas durante a passagem do líquido pelos túbulos contorcidos e alça de Henle, tá bom? Acontecendo principalmente por transporte ativo, com gasto energético. Mas também acontece, por exemplo, a água por osmose ou transporte passivo sem gasto energético. E o restante, então, que não for reabsorvido, formará a urina. Bom, gente, aqui nós conseguimos observar mais ou menos a reabsorção ao longo de toda essa extensão do néfron, tá? Onde a glicose, os aminoácidos, cálcio, água, vitaminas e tudo mais, acontece nos túbulos contorcidos proximais, ou seja, 65% da reabsorção de substâncias úteis acontece nessa região. A alça de Henle, então, permite uma grande absorção de água, de cloro, de sódio, tá bom? Potássio. E o túbulo contorcido distal e o ducto coletor estão mais relacionados a eletrólitos e água, tá? Aqui eu consigo observar todo o processo, então, de eletrólitos. Por exemplo, aqui, no túbulo contorcido proximal, tudo que está em azulzinho está sendo reabsorvido, tá bom? Então, no túbulo contorcido proximal, eu tenho uma grande absorção de água, de eletrólitos, mas também de glicose, aminoácido, até mesmo de ureia, né? Já na alça de Henle, eu tenho um grande processo de reabsorção de água e sódio e cloreto, né? De cloro. Já no túbulo contorcido proximal, eu tenho também absorção de água, de íons, bem como no ducto coletor, tá bom? Só que em menor quantidade, fazendo com que, que aqui aconteça a concentração urinária, tá bom? Então, o volume de absorção de água, ele é superior perante os íons, tá bom? Bom, tanto essa região aqui, tá bom? A região do túbulo contorcido distal, ele está diretamente relacionado, dependente, do hormônio antidiurético. Então, a capacidade de reabsorver água no túbulo contorcido distal está relacionado à estimulação ou não desse hormônio, tá bom? E a aldosterona, ela age mais na reabsorção de
sódio. Então, nesses trezinhos aqui que acontece no ducto coletor e no túbulo contorcido distal. Então, a reabsorção de sódio no nosso organismo nesses dois locais está mais direcionado à ação da aldosterona, que é outro hormônio que regula o nosso processo de reabsorção, de sistema de formação urinária, tá bom? Bom, como eu estava falando, né? O ADH, o hormônio antidiurético, ele está relacionado muito com a reabsorção de água, sendo que se a gente for olhar todo lugar onde tem o númerozinho 2 aqui, é apenas água. E está diretamente relacionado aqui, o número 2, hormônio antidiurético, tá? Então, como é que esse hormônio antidiurético age, gente? Normalmente, vamos lá, vamos entender um pouco a fisiologia dele. Ele é, então, produzido no hipotálamo, tá? E armazenado, então, na neurohipófise. Então, ele fica lá, o hormônio guardadinho no cofrinho da neurohipófise. Bom, quando eu tenho uma alta pressão sanguínea, ou seja, uma pressão osmótica sanguínea alta, uma baixa concentração urinária, tá? Estimula a liberação, então, do hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, então, ele vai agir estimulando a reabsorção de água. Então, quando o volume de água ele volta ao seu estado normal no sangue, ou começa a ficar muito alto, acontece o processo de inibição do antidiurético, tá? Diurese é a eliminação da urina, tá bom? Então, se eu tenho um fator antidiurético, ou seja, ele bloqueia ou diminui a formação da urina, diferente daqueles remédios diuréticos, que são próprios para formar a urina, né? Para aumentar o volume de eliminação de água e tudo mais. Então, o hormônio antidiurético, ele equilibra a formação de urina através da reabsorção de água. Então, quando eu tenho um processo de desidratação, por exemplo, a ingerir pouca água, normalmente a urina da gente está extremamente concentrada. Por quê? O hormônio antidiurético esteve em ação. Um volume hídrico no sangue diminui a pressão osmótica, tá bom? Ao diminuir a pressão osmótica, ele estimula esse hormônio e esse hormônio, então, vai atuar sobre, principalmente, o túbulo contorcido distal, mas também um pouco sobre o ducto coletor, permitindo a reabsorção de água, fazendo com que haja, então, um equilíbrio entre o volume hídrico do sangue. E aí, quando o organismo está em equilíbrio, né, em relação ao volume sanguíneo, quando a pressão osmótica do sangue começa a baixar, ou seja, o volume da água começa a ser superior ao que é indicado, esse antidiurético ele é bloqueado, tá bom? Ele é inibido pelo nosso corpo, tá? Em situações, então, diferentes, aonde mesmo que eu tenha a produção dele, eu vou ter um processo de bloqueio de sua ação. É pela ingesta de álcool e também a cafeína. Essas ambas, não é moléculas, né? Essas ambas... Ai, gente, como é que eu posso falar? Esses ambos compostos, né? Eles agem bloqueando a liberação do antidiurético aqui na hipófise, tá bom? Então, eles inibem a liberação do antidiurético. Por isso que quem bebe bastante álcool e café, principalmente, ou chá preto, chá verde, chá branco também, eles têm grande quantidade de cafeína, esses chás. Então, ele inibe o antidiurético, por isso que a pessoa urina bastante, porque não há concentração da urina, né? E aí, então, como eu falei, o ato miccional, ele se torna maior, tá bom? Quando se tem a inibição do mesmo. Aqui, gente, tem uma ilustração que eu achei fantástica para entender o funcionamento do ADH. Por exemplo, pouca ingestão de água. Pouca ingestão de água diminui o volume líquido do sangue, aumentando a pressão osmótica sanguínea. Esse aumento da pressão osmótica vai estimular, então, os receptores do hipotálamo a produzir o hormônio antidiurético e secretar para a neurohipófise, tá bom? A neurohipófise, então, libera o hormônio antidiurético que vai atuar nos rins, principalmente aqui, no túbulo contorcido proximal, distal, e nos ductos coletores, permitindo que haja uma maior reabsorção de água, fazendo que uma grande quantidade de água ela é reabsorvida
ou seja, retornada para o sangue, fazendo com que haja uma diminuição da pressão osmótica, ou seja, o plasma agora ficou muito líquido. Nesse caso, diminuindo a pressão osmótica, ela vai bloquear a ação do ADH, mantendo então o fluxo, né? O equilíbrio osmótico sanguíneo, tá bom? Então, essa imagem que ela ilustra muito bem a ação do ADH. Aí nós temos outro hormônio, que é a aldosterona. A aldosterona ela não atua diretamente na absorção de água, mas na absorção de sódio. Só que quando a pessoa reabsorve sódio, automaticamente também reabsorve água, tá? Então, querendo ou não, isso aumenta a concentração hídrica, né? O volume hídrico do sangue, tá bom? Então, a aldosterona atua diretamente na reabsorção de sódio e secreção de potássio. É uma importante função. Você lembra da bomba sódio-potássio, transporte ativo? Se vocês se lembrarem, vamos lá. Normalmente, quando entra sódio, sai sódio da célula, devolve o potássio para o interior. Então, é um sistema de cotransporte, enquanto um sai, outro entra. Justamente por isso, que a aldosterona ela vai reabsorver o sódio, mas ao mesmo tempo que eu reabsorvo o sódio, eu também elimino o potássio. Eles vivem junto. Eles vivem junto, não. Eles vivem um saindo e outro entrando, ou vice-versa, tá bom? Mas nesse caso aqui, a reabsorção de sódio vai estar diretamente relacionada na secreção de potássio. Só que quando eu reabsorvo sódio, ele não consegue entrar sozinho, ser reabsorvido sozinho. Ele precisa de água. Então, sempre quando eu tenho a reabsorção de sódio, também automaticamente se reabsorve água, diminuindo assim a pressão osmótica sanguínea, tá? Bom, gente, e ela está relacionado principalmente essa produção desse hormônio, à pressão sanguínea. Quando eu tenho uma queda da pressão arterial, normalmente eu estimulo a aldosterona, tá? Só que ela não é diretamente ativada pela queda da pressão. Eu preciso ter etapas a ser cumpridas para que o fluxo da pressão arterial seja equilibrada, já que a pressão ela é equilibrada pela quantidade de sódio, por isso eu tenho aqui a reabsorção do sódio. Então, quando cai a pressão arterial, a pessoa fica com pressão baixa e tudo mais, molenga, entra o processo de renina, angiotensina e aldosterona. A renina, ela é uma molécula, então, que é secretada nos rins, quando eu tenho essa queda, e ela é encaminhada, então, e ela ativa o angiotensinogênio, a angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela migra via circulação sanguínea para os pulmões. Nos pulmões, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 por essa enzima aqui, tá? Enzima conversora de angiotensina. Essa angiotensina 2, ela é ativadora das glândulas suprarrenais a produzirem aldosterona, tá bom? Olhem só. Então, eu precisei da renina, da angiotensina para produzir aldosterona. A aldosterona, por sua vez, vai atuar sobre os túbulos contorcidos distais e os ductos coletores, retendo sal e água, né? O sal, o sódio, ele, para ser reabsorvido, também reabsorve água, aumentando assim a pressão sanguínea. Então, a pessoa volta a ter um batimento, um pulso sanguíneo normal, tá bom? E aí também ele é controlado, né? Quando aumenta a pressão sanguínea e ela começa a ficar muito elevada, há um bloqueio desse sistema também, tá bom? Então, aqui foi o que eu falei, novamente, de uma forma diferente, com um slide diferente, né? Aonde, vamos ver, aqui a diminuição da pressão sanguínea, então, ela vai ativar a renina, então, vai ativar a angiotensina, lá ela se transforma em angiotensina primária e secundária, né? E permite a estimulação, então, da aldosterona pela glândula suprarrenal, que induz a reabsorção de sódio, permitindo, assim, um aumento da pressão sanguínea, tá bom? Então, o sangue com baixa concentração de sódio ou baixa pressão, ele passa pelo glomérulo, e isso induz a renina, então, ativa a angiotensina é convertida, né? A angiotensina primária e secundária lá nos pulmões,
e aí essa angiotensina ativada, ela ativa a liberação da aldosterona pela glândula suprarrenal, que induz a reabsorção de sódio, aumentando assim a pressão sanguínea, tá bom? Além disso, nós temos os peptídeos natriuréticos, tá bom? Esses peptídeos natriuréticos, nós temos o principal, que é o atrial, tá? O atrial está diretamente, então, relacionado com o coração, tá bom? Ele é um hormônio, então, tanto produzido quanto liberado pelo coração. Mas nós temos também o peptídeo natriurético cerebral e o urodilatina, tá bom? Que são secretados, são produzidos e secretados quando tem um aumento do volume do líquido extracelular e também um aumento da pressão atrial, né, aqui, do peptídeo natriurético atrial, tá bom? Fazendo com que haja, gente, o aumento da filtração glomerular, tá bom? E permitindo o aumento da excreção de sódio e água. Ou seja, ele é um antagonista da aldosterona, tá? Inibindo a secreção de renina e aldosterona. Então, o que esses peptídeos natriuréticos fazem de uma forma geral? Eles aumentam a excreção de sódio e água, diminuindo o líquido extracelular e a pressão sanguínea, tá bom? Ou seja, se a aldosterona ela faz o inverso, né? Aumenta a excreção, a reabsorção de água e sódio, esses peptídeos eles aumentam a sua eliminação, a excreção, o segundo processo, né? Diminuindo assim a pressão sanguínea, tá bom? Aí, gente, só para finalizar, nós temos os a osmorregulação dos animais, tanto marítimos quanto terrestres, tá bom? Gente, olhem só, os animais de alga salgada, principalmente, eles são animais hipotônicos, tá bom? Ou seja, eles têm uma quantidade, como é que eu posso falar? Tem uma quantidade de soluto inferior em relação ao meio extracelular. Então, eles vão estar sempre perdendo água para o meio, tá bom? Então, a água vai ser sempre atraída pela salinidade da água do mar, né? Exato, pelo cloro cloro não, pelo sódio do mar, do sal, né? De uma forma mais clara. Então, por eles terem uma baixa concentração de sal em suas células, a água sempre estará sendo perdida para o mar, né? Sempre estará perdendo água. Então, esses peixes, ossos marinhos, ou seja, os peixes de água salgada, estarão sempre ingerindo água para manter o equilíbrio, então, manter o equilíbrio osmótico, né? Essa osmorregulação. E aí, por eles estarem perdendo, ao mesmo tempo que eles ingerem água, né? E perdendo água por osmose, eles têm uma concentração, uma urina bastante concentrada e escassa, ou seja, eles quase não miccionam, só que quando miccionam são altamente concentradas, tá? Já que eles têm que perder as excretas nitrogenadas, tá bom? Já os peixes de água doce, tá? Eles são hipertônicos, ou seja, eles têm uma quantidade de sal muito maior nas células do que na água onde eles vivem. Então, a água agora ela vai entrar por osmose para esses peixes. Então, eles precisam perder grande volume de água através da urina. Então, a urina deles são abundantes e altamente diluída. E por agora ter entrada de água por osmose, eles não ingerem água, então eles não têm necessidade de ingestão de água, tá bom? Aí tem os outros peixes, que são os peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos, eles acumulam ureia, tá bom? E fazem um processo de uremia fisiológica, ou seja, a água do mar ela tem uma concentração de ureia. Então, quando os peixes cartilaginosos vão acumulando ureia, vão acumulando, até atingir uma concentração mais ou menos parecida com a do mar. Ao atingir essa concentração, a ureia ela sai, ela é eliminada dos peixes para o mar. Então, eles fazem essa uremia fisiológica, tá? Já os animais, então, litorâneos, ou seja, os répteis marinhos ou aves litorâneas,
por ingerirem água do mar, e essa água do mar tem uma alta concentração de sal, esse sal precisa ser eliminado por glândulas especiais, ou seja, que estão normalmente presentes aqui na cabeça desses animais, tá bom? Então, elas excretam esse sal, tá bom? A partir dessas glândulas aqui, tá? Ou também pelo bico, tá ok? Já os mamíferos marinhos, ok? Que vivem, então, no mar, eles tendem a não ingerir água, tá bom? Eles não bebem água que nem os peixes hipotônicos, os peixes ósseos marinhos, né? Os peixes, os peixes ossos marinhos, isso. Os mamíferos marinhos, nesse caso, eles adquirem a água pela alimentação, ao comer outros peixes, ao comer outros animais, tá bom? E normalmente, como por exemplo aqui, a tartaruga, ela vai liberar os sais que estão em excesso pelas lágrimas, então ela chora com alta concentração de sal. Não é que ela chora, né? Ela lacrimeja com alta concentração de sal. Ok? Entendido? Essa é a nossa aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Não? Não. Não? Então tá. A gente vai finalizar por hoje, tá bom? Espero que tenha gostado. E aí, qualquer coisa, se quiser reassistir, pode acessar o Facebook, né? Lá as lives. Então, as lives não, né? O grupo direto lá do Gênesis, tá bom? Então, até semana Beleza, que vem. professora. Tchau, obrigada pela participação, tá? E quem não pôde, pode acessar depois.